Ok, meus amigos, dando continuidade à nossa árvore do crime, já analisamos o fato típico, analisamos a ilicitude. Agora nós vamos analisar o terceiro substrato, o terceiro elemento desse crime, que é a culpabilidade. Então, se o fato é típico e é contrário à lei, eu ainda não posso dizer que ele é criminoso. Para ser criminoso, o agente vai ter que ser culpável. Ok? E essa culpabilidade, vou trazer para cá, depois eu vou montar para vocês a árvore certinha. Essa culpabilidade, ela vai ter 3 elementos. E o primeiro desses elementos é chamado de imputabilidade. Imputabilidade. O primeiro elemento é a imputabilidade. Ou seja, se esse indivíduo praticou um fato típico e ilícito, ele só vai ser culpável se eu puder imputar a ele esse fato típico e ilícito. Então, imaginemos a seguinte situação. Uma pessoa armada com uma arma de fogo, dolosamente atira em outrem. Então, ela praticou uma conduta dolosa, por ação, essa pessoa morreu, tem o resultado morte, o nexo de causalidade foi o tiro que matou, então eu tenho um nexo causal entre a conduta e o resultado, e tipicidade, tem uma previsão na lei, a lei fala, artigo 121, matar alguém. Ok, aí eu vou analisar, eu tenho um fato típico, então, eu vou analisar agora se esse fato foi lícito ou ilícito. Eu vou verificar se esse indivíduo que matou outrem não agiu amparado por uma causa excludente da ilicitude, legal ou supralegal. E aí, não foi o caso. Nosso exemplo aqui, ele não agiu em legítima defesa, ele não agiu em estado de necessidade, ele não agiu em exercício regular de um direito, ele não agiu em estrito cumprimento de dever legal, e nesse caso não era possível o consentimento do ofendido, porque a vida é um bem indisponível. Ok, então eu tenho que esse agente praticou um fato típico e ilícito. Só que nosso exemplo aqui, meus amigos, o agente é um doente mental. Então, observe que, apesar de ter praticado um fato típico e ilícito, ele não é culpável. Eu não posso atribuir, eu não posso imputar esse fato típico e ilícito a esse agente, porque vai faltar a ele o discernimento. Então, esse agente não é culpável. Ora, se o crime é formado por 3 partes e eu não tenho a culpabilidade, esse agente vai ser, então, absolvido. Ele não vai responder por crime. Mas, professor, ele vai ficar assim, impune? Claro que não. O doente mental recebe uma sanção penal chamada medida de segurança. A gente vai estudar isso aí lá quando a gente falar da aplicação da pena. Vai receber uma reprimenda chamada medida de segurança, uma internação ou um tratamento ambulatorial. Não vai ficar impune. Para que o agente não seja imputável, 3 situações têm que acontecer. A primeira delas é a doença mental. O doente mental, então a doença mental. A doença mental retira a imputabilidade. O agente se torna inimputável. Então, ou seja, a regra é, se você praticou um fato típico ilícito, esse fato vai ser imputado a você. Porém, se você for um doente mental, você não vai ser imputável, você vai ser inimputável. Ok? A segunda situação é a questão da menoridade penal. A menoridade penal, ou seja, quem tem menos de 18 anos é inimputável. Ou seja, ele praticou um fato típico, ilícito, ele tinha uma conduta dolosa, ele queria matar, ele matou, essa conduta foi contrária à lei, mas ele é inimputável, ele não vai responder pelo crime porque ele tem menos de 18 anos. E a terceira situação que exclui a imputabilidade é a embriaguez, proveniente de caso fortuito, a embriaguez proveniente de caso fortuito e força maior. Só, meus amigos, a única embriaguez que exclui a imputabilidade e, obviamente, a culpabilidade é a embriaguez completa, proveniente de caso fortuito e força maior. É aquele exemplo, Boa Noite Cinderela, você está num bar e alguém joga lá uma substância entorpecente no seu copo, você fica completamente embriagado e aí sai dali e pratica o crime, atropela alguém, por exemplo. Você vai praticar um fato típico ilícito, mas você não vai ser culpado, porque essa situação vai excluir a sua imputabilidade. Você se torna inimputável. A mesma coisa o menor de idade, a mesma coisa quem é doente mental.
Claro, vamos falar depois de cada um desses aqui, vamos falar das teorias aplicadas, a psicológica, a teoria biológica, a biopsicológica, vamos falar de todas elas depois, quando nós falarmos da embriaguez, da menoridade, com mais calma, ok? Nesse momento eu quero só que você visualize a estrutura do crime. Esse é o objetivo desse vídeo, que você consiga visualizar a estrutura do crime. Então falamos do primeiro elemento da culpabilidade, que é a imputabilidade. Vamos agora para o segundo elemento. Eu vou apagar aqui, já falamos sobre ele, você já anotou. Se você não anotou, você retorna o vídeo aí e anota. O segundo elemento é a a exigibilidade de conduta diversa. Exigibilidade de conduta diversa. Então imagine que alguém matou outrem. Ou pegar um exemplo diferente aqui, vou pegar aqui um furto. Alguém subtraiu para si ou para outro em coisa alheia móvel, não estava amparado por nenhuma causa excludente da ilicitude, não era menor de idade, não era doente mental, não estava embriagado em razão de caso fortuito força maior, então esse indivíduo é imputável. Mas ainda não posso dizer que ele praticou um crime. Por quê? Porque a culpabilidade são 3 elementos. Analisamos o primeiro, ele é imputável. Falta analisarmos o segundo. Então imagine a seguinte situação. Imagine que o gerente do banco teve sua família sequestrada. Ele teve a família sequestrada e o ladrão falou assim, ô gerente, se você não trouxer para mim todo o dinheiro que está no cofre, eu vou matar a sua família. E aí o gerente vai lá e subtrai para outrem coisa alheia móvel. Esse gerente, em tese, teria praticado, em tese não, ele praticou um fato típico equiparado a furto. Esse fato é ilícito. O agente é imputável porque ele é maior de idade, ele não é doente mental, mas eu não poderia exigir desse agente conduta diversa. Por quê, meus amigos? Porque ele está diante de uma coação moral irresistível. De uma coação moral irresistível. Ele está diante de uma coação moral irresistível. E aí, muito cobrado em prova, por quê? Porque a banca vai colocar aqui coação física. Nós aprendemos lá atrás que a coação física exclui a tipicidade, ok? A coação moral exclui a culpabilidade. Por quê? Porque a exigibilidade de conduta diversa está dentro da culpabilidade. Então, um indivíduo que age, que pratica um fato típico ilícito, porque está sendo coagido moralmente de forma irresistível, eu não posso exigir desse indivíduo conduta diversa, logo está excluída a sua culpabilidade. Mas a exigibilidade de conduta diversa tem um outro elemento, chamado obediência hierárquica. Obediência hierárquica, aí você complementa aí no seu material, obediência hierárquica a ordem não manifestamente ilegal. Obediência hierárquica a ordem não manifestamente legal. Então você recebe uma ordem do seu chefe, essa ordem parece ser legal, ao analisar essa ordem, ela parece ser legal, você cumpre essa ordem, porém essa ordem é ilegal. Aí só quem vai responder é o seu chefe. Por quê? Porque eu não podia exigir de você conduta diversa. Por quê? Porque você estava cumprindo uma ordem hierárquica. Lembrando sempre que essa causa excludente da culpabilidade, obediência hierárquica, é somente nas relações de agentes públicos. Nas relações privadas não existe essa causa de exclusão da culpabilidade, ok? Então, feito isso, nós analisamos as duas causas que excluem a exigibilidade de conduta diversa. Nesse caso, o agente vai ser imputável, mas eu não posso exigir dele conduta diversa, ok? Vamos então agora analisar a terceira causa excludente da culpabilidade, que é a potencial consciência da ilicitude. Potencial consciência da ilicitude. Ou seja, meus amigos, agora o agente praticou um fato típico ilícito, o agente é imputável, eu poderia exigir dele conduta diversa,
Mas ainda falta analisar o terceiro elemento, que é a potencial consciência da licitude. E aqui eu vou analisar uma coisa chamada erro de proibição. Aqui eu vou analisar uma coisa chamada erro de proibição. No erro de proibição, o agente vai errar não mais sobre o fato, mas ele vai errar do mesmo jeito. Ele vai errar sobre a proibição, sobre o que a lei determina que ele não possa fazer. Ele acha que aquela conduta que ele está praticando vai estar amparado pela norma penal. Então, dentro do erro de proibição, vai excluir a culpabilidade, porque vai faltar potencial consciência da licitude para o agente. Então, imagina aquela senhorinha, semi-analfabeta, que vem lá do interior para uma capital. Chega na capital, ela percebe que o netinho dela está doente. E ela vai num parque próximo e vê que tem uma árvore medicinal lá. Ela pega uma faca, corta um galho da árvore para fazer um chá para o netinho. E ela é presa pela polícia ambiental por estar maltratando as plantas. Ora, maltratar as plantas é crime, a gente sabe disso. A questão é, essa senhora, se você perguntar para ela se ela sabia que maltratar plantas, que degradar o meio ambiente é crime, ela vai saber, porque o desconhecimento da lei é inexcusável. Você não pode alegar que você não conhecia a lei. Isso é diferente do erro de proibição, ok? Então, ela sabe que degradar o meio ambiente é crime. O que ela não sabe é que aquela conduta dela é degradar o meio ambiente. Ela acha que aquela conduta não está inserida dentro da proibição degradar o meio ambiente. Por isso que chamou erro de proibição. Eu erro sobre o tamanho da proibição trazida pela norma. E aí, obviamente, quando eu vou falar de culpabilidade, eu vou analisar o agente em si. No fato típico e na ilicitude, eu analiso o fato. Na culpabilidade, eu vou analisar o agente. Quem é essa pessoa que não sabia que cortar um galho de uma árvore numa área de preservação permanente era crime ambiental? É um semi-analfabeto lá do interior, ok. Agora não, o cara é formado em direito, já modifica tudo. Por quê? Porque na culpabilidade eu vou sempre analisar quem é o agente que está praticando a conduta, ok? Então, nesse caso, essa senhora não vai ser punida porque ela vai estar amparada, vai estar excluída a sua culpabilidade por não ter potencial consciência da ilicitude do fato que ela praticou. Ela vai estar diante de um erro de proibição. Assim, nós temos que, nesse caso, o fato vai ser atípico, vai ser lícito, o fato pode ser típico, pode ser ilícito, mas não vai ser culpável, porque nós aprendemos que para o fato ser criminoso, tem que ser típico, ilícito e culpável. Só para nós finalizarmos, vou colocar aqui certinho para vocês, os elementos que compõem cada um dos três substratos do crime. Dentro do fato típico, eu vou ter a conduta. Dentro do fato típico, eu vou ter a conduta. Eu vou ter o resultado. Eu vou ter o nexo causal. E eu vou ter a tipicidade. Na ilicitude, eu vou ter as causas excludentes da ilicitude. Eu vou ter a legítima defesa, eu vou ter o estado de necessidade, eu vou ter o exercício regular de um direito e eu vou ter o estrito cumprimento de um dever legal. E, além disso, eu tenho as causas supralegais. Então, eu tenho aqui a causa supralegal, que é o consentimento, do ofendido. E na culpabilidade, eu vou ter aqui a imputabilidade, eu vou ter a exigibilidade de conduta diversa, e eu vou ter a potencial consciência da ilicitude.
potencial consciência da ilicitude. Então, quando o que as bancas fazem? Ela coloca assim, ó, fulano praticou um fato assim, assim, assado, um fato típico, ilícito, porém fulano era menor de 18 anos. Neste caso, fulano não vai não vai responder pelo crime, porque vai ter excluído a sua ilicitude. Ora, se ele é menor de 18 anos, ele vai ser inimputável. E a inimputabilidade exclui a culpabilidade. A banca vai dizer assim para você, fulano praticou um fato típico, assim, assim, assado, porém, ele agiu em estado de necessidade. Ele subtraiu de um mercado a comida porque ele estava em estado de necessidade. Então, ele vai praticar um fato típico, mas não vai ser ilícito, porque ele vai estar amparado por um excludente da ilicitude. Mas aí a banca vai dizer que ele não vai ser culpável. A banca vai sempre misturar esses elementos, vai sempre misturar uma coisa com a outra. Vai dizer que o dolo que está na conduta está aqui na culpabilidade. É muito comum a banca falar assim para você: fulano não tinha dolo, por isso ele não pode ser culpável. Não, se ele não tinha dolo, o fato não vai ser sequer típico. E se o fato não é típico, ele não vai ser ilícito e não vai ser culpável, porque eu sigo uma sequência. O fato sendo típico, ele pode ser ilícito. Então, o fato para ser ilícito tem que ser típico. O fato para ser culpável tem que ser ilícito. Ok? Feito isso, eu quero que você visualize e tenha a nossa árvore do crime. Toda vez que eu for falar de dolo, nos vídeos subsequentes, vamos falar de cada um desses elementos. Dos mais importantes, do que realmente cai em prova. Vamos falar de dolo, culpa, ação, omissão. Vamos falar certinho aqui de cada uma das excludentes de ilicitude. Vamos falar de embriaguez, de menoridade. Vamos falar de cada uma delas certinho. E eu vou sempre voltar a ter a árvore do crime, para que você consiga ter essa facilidade para compreender melhor o direito penal. Meus amigos, estamos encerrando mais esse vídeo. E eu quero só falar uma coisa para vocês. O concurso está iminente. Acreditamos aí que em torno de 15 a 20 dias, um mês no máximo, o edital já está lançado. Você vai ter mais ou menos, depois do lançamento do edital, questão aí de 45 dias a 2 meses para a prova. Então vamos intensificar os estudos, vamos nos motivar, porque estudar não é fácil e precisa de muita motivação. E vamos seguir em frente, visar o seu objetivo. E vamos atrás do seu objetivo, vamos focar, vamos estudar de forma correta. Eu vou estar sempre dando dica para vocês de como estudar. E especialmente, meus amigos, leiam os textos da lei. Leiam as leis. Não fica pegando livro de tudo que é tipo, não fica assistindo vídeo de tudo que é tipo. Foca no material só. Foca no nosso material. Eu garanto para vocês. Se vocês focarem no nosso material, estudarem nossas apostilas, assistirem nossos vídeos, pegar nossas dicas, você vai conseguir a sua aprovação. Ok? Um abraço e até o próximo.